Olá, senhoritas e senhores, salve, salve, professor Ricardo aqui na disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Só para situar você na disciplina, certo? A gente está na aula 2. Na aula 1, a gente abordou questões como teoria da inteligência múltipla, a gente abordou definição de competência, né, a relação e a diferença de meta e objetivo, falamos também sobre empregabilidade e trabalhabilidade, certo? Esse slide 2 a gente tem um direcionamento mais para recrutamento e seleção e recolocação profissional. É como você, a partir do que a gente tratou no slide 1, como é que você vai ter uma consciência melhor nos processos seletivos, como é que você vai se recolocar melhor, como é que você vai ter uma proposta de carreira mais consciente. Então, o que é que a gente vai ver nessa aula de agora? A gente vai ver características dos processos seletivos, então a gente vai falar de definição de recrutamento e das técnicas utilizadas, definição de seleção e suas etapas, certo? A gente vai falar também de perfil profissional, programas de estágio e de trainee, né, qual é a diferença entre eles, o que é e como funciona a recolocação profissional, e também a gente vai falar dos diferenciais corporativos e competição empresarial. Após finalizar todos esses outros assuntos aí, a gente finaliza com esse assunto de diferenciais corporativos e também de competição empresarial, beleza? Então, primeiramente, senhoritas e senhores, eu começo a partir da definição do que é recrutamento, certo? E todas as duas palavras, né, recrutamento e seleção, que eu vou trabalhar com você, né, nessa videoaula, elas têm palavras-chave. Eu acredito que todo conceito, toda palavra, para a gente poder compreender melhor o seu significado, a gente pode assimilar palavras, né, chaves, né, ou uma ou várias, para que a gente possa formar o nosso próprio entendimento em relação ao conceito, certo? Palavra recrutamento, a palavra-chave é essa que está destacada aí em vermelho, que é atrair, certo? Então, o recrutamento refere-se aos meios utilizados pelas empresas para a divulgação de suas vagas com o objetivo de atrair, certo? Então, a empresa ela vai se utilizar de diversas formas para que você possa ter conhecimento dessas vagas, e esse objetivo de divulgar as vagas é para atrair não só você, mas quem tem interesse em uma determinada vaga, certo? Então, seu planejamento, o planejamento do recrutamento, é importante porque envolve custo para a empresa. Na verdade, pode envolver custo, né? O custo inicial de divulgar uma vaga, e mesmo quando não há divulgação, né, quando não há gasto com o custo inicial da divulgação, isso vai custar na outra ponta, que é quando eu vou perder tempo, né, para selecionar pessoas que não têm o perfil que está sendo desejado. Então, é uma atividade estratégica, então saber onde divulgar, né, as vagas é importante para a empresa. Essa perspectiva, não só de recrutamento, mas também de seleção, né, esse entendimento, na verdade, você pode pegar a partir de duas lógicas. A lógica de que você, em algum momento da sua vida, você vai ser, talvez, uma pessoa que vá concorrer a uma vaga de seleção. Então, você precisa primeiro saber onde é que as vagas estão para passar pelas etapas, se for chamado ou chamada. E também você também tem uma perspectiva de pessoa que vai coordenar, ser participante do processo de seleção. Então, se você vai ser um psicólogo, um gestor que vai estar no processo de seleção, né, ou coordenando o processo de contratação de uma nova pessoa, como é que você pode ter uma bagagem melhor, né? Porque às vezes o pessoal de RH, ou quem participa do processo de seleção, né, às vezes falta muita informação teórica e também prática de como conduzir melhor. Então, às vezes não sabe divulgar. Isso gera um problema nas etapas de seleção, que, enfim, é efeito dominó, uma coisa que leva a outra, certo?
Mas vamos voltar para cá. Então, a palavra-chave de recrutamento é atrair, certo? Segura essa palavra aí que vai fazer todo sentido. Se a palavra-chave de recrutamento é atrair, como é que eu posso fazer isso? Então, inicialmente, eu vou mostrar para você 7 técnicas que podem ser utilizadas para recrutar pessoas, certo? Tá aí essas 7 técnicas, certo? Eu vou complementar com algumas outras que também são comuns, certo? Eu vou me deter a essas 7 aí, existe, eu acredito aí, quase 15, certo? Mas essas são, digamos assim, técnicas de recrutamento gerais, ou seja, como é que a empresa ela divulga as vagas, ou por onde essas vagas são divulgadas, certo? Então eu vou falar de cada uma delas para que você possa ter uma compreensão melhor, beleza? Primeira delas é indicação de funcionário, certo? Que a gente também conhece pela expressão em inglês network, certo? O network é fundamental hoje para qualquer área. Antes tinha um entendimento, um falso entendimento de que quem deveria ter bom relacionamento era apenas e somente o pessoal de RH, certo? Até um pouco tempo atrás, essa era uma lógica, porque o pessoal de RH, o pessoal que vai se envolver com pessoas e tudo mais, e essa é a galera que tem que estar preocupada com o seu network. Quando na verdade é todo mundo hoje, certo? Se você é da finanças, da contabilidade, do marketing, da logística, não interessa, certo? Todo mundo precisa trabalhar o seu network, precisa construir sua rede de relacionamentos e que seja uma rede de relacionamento saudável e não interesseira, certo? A rede de relacionamento saudável é quando você convive com a pessoa, troca informações e aciona essa rede muitas vezes quando precisa ou é acionado quando precisa. Né? A rede de network interesseira é que aquela pessoa ela não convive com você, ela não estabelece um relacionamento saudável. E aí só te notifica, te chama quando precisa. Então que a gente possa, em qualquer ambiente, né, em que você possa ter uma consciência disso, qualquer ambiente hoje é ambiente para se construir um network. Você está na igreja, na comunidade, no trabalho, na família, com os amigos, com os vizinhos, né? E eu sou um exemplo de pessoa que teve uma indicação. A minha primeira especialização, docência no ensino superior, minha colega de trabalho, Andréa, do coordenador dela na época, precisava de um profissional da área de administração, né, que é a minha primeira formação, para trabalhar junto com ele. E perguntou se eu tinha interesse. Eu disse que claro que eu tinha interesse. E aí fui conversar com ele explicou mais ou menos qual era a proposta, se encaixava no meu perfil, né, fechei com ele, só não tinha perguntado para onde ia ser. E ele disse que era para Fernando de Noronha. Então eu passei 2 semanas em Fernando de Noronha por conta de uma indicação de uma amiga, certo? Então essa vaga não estava sendo colocada nos jornais. Essa vaga ela não estava sendo publicada na internet por qualquer meio. Essa vaga foi através de uma amiga. Em outro momento, agora a minha coordenadora estava precisando de um profissional que pudesse lecionar a disciplina de ética, né, que no momento eu não podia porque eu estava com outra turma. E aí eu lembrei, opa, a André me indicou, eu posso ver se ela trabalha com disciplina. E ela disse que sim, né, eu perguntei se ela tinha interesse, ela também disse que sim. Eu passei no contato da minha coordenadora e ela começou a trabalhar na instituição onde eu trabalhava. Então, assim, é uma questão de troca, certo? Então, a indicação de funcionário é uma possibilidade de você estar sabendo de vagas que, às vezes, essas vagas elas não estão sendo divulgadas, certo? Eu só faço uma observação, não indique uma pessoa só pelo fato de ela precisar, porque você pode indicar uma pessoa que não tem um bom caráter. É complicado. Porque fulano está precisando de cima. Você conhece um pouco essa pessoa para poder estar indicando ela? Porque, querendo ou não, é o seu nome também que vai colado com o da pessoa. Né? Se a pessoa estabelece ou faz alguma coisa ruim na empresa, Ricardo, foi tu que indicou fulano, né? Aí fulano que roubou a empresa, fulano que baixava pornografia no computador da empresa,
fulano que fez tanta coisa errada que seu nome agora está associado porque você não soube indicar uma pessoa, certo? Então, primeira técnica de recrutamento é indicação de funcionário. Segunda técnica é visita à instituição, é quando a instituição ou a empresa, ou ambas, formam parceria e a empresa ela vai visitar a instituição de ensino técnico, de ensino superior, para poder fazer uma divulgação, obviamente, da empresa e, consequentemente, divulgar as vagas que estão abertas. Então, é uma possibilidade, né? Eu já vi isso acontecer em algumas situações onde a empresa, a instituição, entrava em contato com a empresa, formava parceria e, posteriormente, eram feitas palestras, né, dessa empresa, né, para divulgar a empresa e para divulgar as vagas. Então, fique atento aí se tiver essa possibilidade, beleza? Especialmente se for de uma empresa que você quer trabalhar. Show? Agências de recrutamento é a nossa terceira técnica. Como é que funciona? Certo? Existem agências que funcionam como um meio para o candidato que quer a vaga e a empresa que quer contratar. Por exemplo, Cine, certo? É uma agência que funciona como meio, agências estaduais, federais ou municipais. Tem um CEE, também, que é um exemplo de agência que funciona como uma ponte entre o candidato e a empresa. E tem as agências particulares, né, que são contratadas mediante necessidade da empresa. Eu, por exemplo, em uma determinada situação, se não me engano, estava no 6º período de administração, eu fui participar de um processo seletivo da Ambev e a empresa que eu participei, eu não fui necessariamente da Ambev, eu fui numa consultoria contratada pela Ambev. Então, ou quando a empresa ela não tem gente suficiente, ou quando é muito candidato, ou quando não tem gente competente dentro do RH, não sei qual é o motivo, pode ser um desses trios até outros, a empresa prefere contratar uma empresa, uma consultoria, né, particular, para que possa conduzir todo o processo de recrutamento, principalmente de seleção. Beleza? Fazendo uso da internet, então são vários meios hoje, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Eu participo de 2 grupos voltados para recursos humanos que também existe a divulgação das vagas. Então, assim, a internet hoje é um mundo de informação, mas você precisa também ter cuidado que, como a internet é um mundo de informação, também é de desinformação. Ou seja, pode ter vagas falsas, pode ter ações ruins que você pode clicar lá pensando que é uma vaga de emprego, né, quando na verdade, né, é um vírus, quando na verdade aquele ambiente virtual é simplesmente para pegar os seus dados. Beleza? Então, preste atenção onde você está buscando suas informações, porque a internet, da mesma forma que ajuda, ela pode atrapalhar, certo? E muitas vezes a internet é um meio gratuito que você pode estar sabendo das vagas e que a empresa pode divulgar também as suas vagas, certo? Quinta técnica aí de seleção, tem os currículos pré-cadastrados, certo? É o famoso trabalho conosco, né? Boa parte hoje das empresas que estão no mercado, né, tendo o site, né, é muito provável que tenha uma aba escrito trabalho conosco, onde você pode clicar, né, colocar suas informações profissionais e enviar para a empresa. Isso funciona como um banco de dados voluntário. A empresa inicialmente às vezes não está abrindo vaga, não está com nada, não está com nenhum processo seletivo, porém ela deixa esse espaço não só para quando quiser fazer algum processo seletivo, como também quando não quiser, mas quer ter um banco de dados de candidatos que possam ser futuros profissionais, né, a estar dentro da empresa. Então pense, se a empresa que você quer trabalhar, ela tem site, se ela tem esse espaço, trabalhe conosco aí, porque você pode cadastrar suas informações. A princípio, você como candidato, você não perde nada, né? Não sei seu tempo, mas você colocando lá vai que dá certo. E muitas vezes a gente não pensa dessa forma, beleza? Sexta técnica, né, os meios de comunicação tradicionais, jornais, revistas, rádio. Então são meios
TV são meios tradicionais, né, que já existem há um bom tempo, e a empresa ela pode adotar um meio de divulgação através da TV, do rádio, de um jornal impresso. Obviamente que esses meios custam, mas muitas vezes, dependendo do perfil do cargo que a empresa está pretendendo abrir a seleção, são meios de rápida difusão ou proliferação da informação. Então, às vezes, existem vagas do nível operacional e a empresa opta por fazer divulgação, por exemplo, pela TV. Né? Uma matéria paga, uma matéria espontânea, e isso, obviamente, tem uma repercussão muito grande, porque tem muita gente no nível operacional. Então, a empresa precisa entender também. E você que trabalha no nível operacional, lembrando, a empresa ela tem 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Beleza? E por fim, senhoritas e senhores que me assistem, eu tenho aí para vocês o Headhunter, certo? Como é que funciona o Headhunter? O Headhunter é o tipo de profissional que ele ou ela já tem uma bagagem profissional acumulada e ou trabalha sozinho ou sozinha, ou trabalha com uma consultoria, certo? Então, é uma proposta assim, de uma pessoa que tem uma experiência acumulada com recrutamento, seleção, gestão de pessoas, e vai agora contratar pessoas, né, que estão desempregadas ou empregadas, mas que têm geralmente perfil estratégico. Talvez até alguns do tático, dependendo aí do perfil, mas geralmente é do nível estratégico, certo? Então, é um profissional especializado. Então, pessoas que não têm bagagem acumulada, que não têm curso, não pode chegar dizendo: ei, eu sou Headhunter. Sim, mas qual é a tua experiência? Qual é a tua bagagem? Tu está chegando de onde? Né? Então, isso aí, esse repertório anterior, esse profissional precisa ter. Lembrando, o Headhunter ele funciona para contratar pessoas do nível estratégico, geralmente presidentes, diretores, vice-diretores, mas, em certa medida, também funciona para contratar algumas pessoas do nível tático da empresa, como gerentes, coordenadores. Beleza? Então, resumidamente, essas são as 7 técnicas. O material está mais detalhado, certo? Até se você quiser escrever, construir. Se quiser entrar em contato para pedir o material, sinta-se à vontade. Se você já for aluno meu, então sabe quais são os caminhos que pode pegar esse material. É simplesmente para essa videoaula fluir mais rapidamente. Certo? Além dessas técnicas, existem ainda participação em eventos e feiras, sindicatos, uma técnica que é muito utilizada, que é colar um cartaz na frente da empresa. Universidades e faculdades também são meios para divulgar processos seletivos. Então, existem, além dessas técnicas, tem outras complementares, mas essas 7 dão um panorama geral e legal aí de como funciona esse processo de atração dos candidatos. Beleza? Então, eu expliquei para você o que é recrutamento e as técnicas, né, de como a gente pode aplicar o recrutamento. Vou apresentar para você agora a definição de seleção. Então, você que está me assistindo agora, né, lembra, recrutamento é o processo de divulgação das vagas para atrair os candidatos. Show? Seleção, senhoritas e senhores, é diferente, mas é um processo complementar. Então, preciso entender, se as pessoas são diferentes e as empresas também, buscar a pessoa certa para o lugar certo é o objetivo básico mesmo de qualquer processo de seleção. Logo, a seleção funciona como uma espécie de filtro. Então, se no recrutamento eu vou atrair o candidato, a seleção eu vou filtrar quem dessa galera, dessas pessoas, desses profissionais que estão aqui, porque souberam dessa vaga por diversos meios talvez, quem dessas pessoas tem o perfil que eu quero. Detalhe, o RH ele não pode dizer que uma pessoa não serve para aquela vaga. Ela não tem perfil. Porque quando o RH diz, ou o recrutador, seja lá qual a formação que ele ou ela tem, diz que esse profissional não serve,
Primeiro que é uma coisa muito pesada, uma expressão, uma maneira de falar muito pesada. Segundo, a pessoa pode não servir para aquilo, mas para outra coisa, para outra atividade profissional, ela serve. Então, assim, ela não tem talvez o perfil para aquele cargo, mas para outro cargo, sim. Então, se você que estiver me vendo for um profissional de RH, desejar atuar na área, essa nomenclatura também, né, ajuda a construir uma boa gestão de pessoas. Beleza? Então, seleção é um filtro. Como é que esse filtro funciona? Né? Quais são os filtros, né, que existem aí para a empresa? Então, a princípio, são 5 filtros. Só que eu não vou agora contar para você. O que é que eu quero fazer? Dentro dessa ideia de que a seleção é um filtro, ou seja, ela vai funcionar para identificar dos candidatos que estão ali quem tem o perfil que eu preciso para a vaga que eu divulguei, eu vou mostrar para você um processo seletivo da Heineken, que foi divulgado em 2013. Apesar de fazer um tempo, né, desse vídeo, é importante que você possa entender que existe muita atualidade nele hoje, certo? Porque cada vez mais dentro dos processos de seleção estão sendo observadas características de comportamento, certo? Antigamente nós éramos contratados pelo currículo, demitidos pelo currículo. Hoje, cada vez mais, nós somos contratados pelo comportamento, demitidos pelo comportamento. Quer dizer que o meu currículo é irrelevante? Não, você precisa investir no seu currículo. Você precisa desenvolver, ter experiências profissionais, buscar formação teórica. No entanto, se eu fizer isso, se eu buscar a minha formação técnica ou teórica e não trabalhar o meu comportamento, eu posso ter o currículo mais recheado, com mais experiência do mundo, que talvez um candidato que apresente o comportamento de proatividade, de querer trabalhar em equipe, de buscar criatividade e inovação, seja o que a empresa quer. Então, comece a pensar muito nessa questão de investir no seu currículo e também, não é nem mais, e também, em paralelo, trabalhar questões de comportamento, certo? Ao longo das etapas que eu vou falar para você, após o vídeo, você vai entender um pouco mais. Mas para você ter uma ideia de como, né, essa questão do comportamento hoje está sendo trabalhada, acompanhe esse vídeo aí, né, da seleção da empresa Heineken, por favor. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Rins fenomenal. Okay, Reens. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sir, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now?
We need to go. Come, Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. This one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay. E aí, deu para entender que é comportamento? O vídeo é de 2013, como eu falei, mas tem coisa pra caramba. Então ele analisa, por exemplo, a reação das pessoas ao serem seguradas pelas mãos. Isso não é um costume entre pessoas que não se conhecem, então você não vê um estranho pegando na mão de uma pessoa que ele não conhece. Então você segurando na mão de que você não conhece logo de cara. Não funciona desse jeito. Então essa questão do respeito, a atitude das pessoas em relação a situações problemáticas, não um cara ali fingiu que caiu no chão e perguntou a pretensão salarial. Tem pessoas que ficaram meio, não souberam o que fazer, e tem outras pessoas que já ajudaram ele, responderam. E o último é uma simulação de incêndio, onde tinha um espaço para uma pessoa ajudar, e tinha um rapaz lá que foi. Então, para você entender que essa instalação foi analisada basicamente é comportamento, certo? Então, vai que todos os três têm currículos semelhantes. Qual é o critério de diferenciação aí? Não tem outra que não seja comportamento, certo? Então, que esse vídeo faz com que a gente possa analisar essas etapas aí que eu estou apresentando para você aqui, certo? Com um pouquinho mais de critério, certo? Eu vou falar das etapas primeiro e depois dessa partezinha que está no espaço preto. A princípio, a primeira etapa é a análise do currículo. Então, por favor, você que me assiste, deixe seu currículo organizado, mesmo se você está trabalhando. Um costume feio das pessoas que trabalham é não atualizar o currículo, não participar de eventos, não participar de entrevista. A não participação em entrevista, tudo bem. Porque está empregado, não tem por que participar de outros processos seletivos. Mas isso te impede de participar de eventos, de conviver com pessoas, talvez que seja da tua área de atuação, mas que você não tem um costume para criar aquela rede de networking. Então, assim, atualize seu currículo, se você está empregado ou se você está desempregado. E deixe ele organizado. Tire do cara da lan house, nada contra ele, mas tire do cara da lan house a responsabilidade de fazer o seu currículo. Então tenha propriedade, porque o currículo é a fase que é a ponte para as outras etapas. Então, quando a gente chega, quando eu falo do currículo, eu estou falando do currículo tradicional, aquele Word, ou impresso, basicamente a mesma coisa. Eu tenho também um LinkedIn, que eu costumo dizer que é o currículo virtual. Assim como a gente posta nossos momentos de descontração no Facebook, no Instagram, eu posso também me utilizar do LinkedIn para postar situações profissionais, para que as pessoas, quando queiram buscar algum tipo de profissional que tenha o seu perfil, que seja do seu perfil, essa pessoa já tem um direcionamento, e veja como você é no dia a dia.
Por exemplo, eu quando faço alguma atividade, alguma dinâmica, quando eu visito alguma empresa, eu posto no meu LinkedIn, para que quem tiver interesse veja lá como é Ricardo profissional, porque uma coisa é ver no LinkedIn os meus cursos, as empresas que eu trabalhei, outra coisa é ter um pouco mais de propriedade através de uma foto, por exemplo, entende? E a terceira forma, além do currículo, né, tradicional, no Word, do LinkedIn, é o vídeo currículo, né? Já faz um tempo que esse formato de currículo já está aqui no Brasil, talvez não seja popularizado ainda. São vídeos de 2 a 3 minutos que retratam um pouco, né, você, só que em vez de você escrever, você vai falar. Assim como eu estou aparecendo aqui para você, numa telinha, esse vídeo é enviado para o recrutador, para a empresa. Conheci uma empresa em Recife, onde o processo seletivo dela, o candidato até poderia mandar o currículo no formato Word ou PDF, mas era imprescindível mandar um vídeo currículo. Então, se você tiver que em algum momento fazer um vídeo currículo, saiba que faz parte da primeira etapa da empresa e querer saber quem é você, né? Como é que você fala, como é que você interage, como é que você raciocina, né? Para, quem sabe, você ser escolhido para uma próxima etapa, certo? Que pode ser a entrevista, certo? Entrevista junto com o currículo, com certeza que vão estar no currículo, certo? Porque eu primeiro preciso analisar se o candidato tem currículo, depois eu vou para uma entrevista face to face, isso para boa parte das empresas. Eu posso fazer uma entrevista, como eu falei, face to face, face a face, né? Eu com outra pessoa, pode ser eu com outras pessoas, né? Um gestor da área. Eu já fiz entrevista, por exemplo, com um psicólogo e a coordenadora da instituição. Então, assim, 2 pessoas. Tem gente que pode ter feito com mais, dependendo do cargo que está concorrendo. Então, assim, vai depender muito. E também pode ter outros candidatos junto com você. No momento da entrevista, geralmente é um momento que é planejado pelo RH, né, com data e hora. O que é que você faz? Você se planeja em relação ao percurso, quanto tempo eu vou demora para chegar, em relação à roupa. Então, eu preciso ter cuidado com a roupa que eu visto, né? Tenho que entender como a empresa se veste para eu também me vestir. Perfume, particularmente, eu não indico perfume, porque quem entrevista é um ser humano pode ter sua atenção desviada para o seu perfume. Isso é errado? Mas eu tenho que olhar, eu deveria estar olhando a competência e não prestando atenção no perfume, mas às vezes algo nos incomoda tanto que eu fico me prendendo naquilo ali, certo? Desligar o celular se você for um candidato, procurar ou pesquisar sobre a empresa, não responder sim ou não, começar a imaginar possíveis perguntas que possam, né, ser realizadas, que podem ser realizadas no momento de entrevista. Por exemplo, como é que você se vê daqui a 5 anos? Vivo, eu espero, certo? Todo mundo, mas eu nunca parei. Começa a parar profissionalmente, pessoalmente, como é que você vai estar daqui a 5 anos? Quais são suas qualidades ou seus defeitos? Eu cito 2 qualidades e 2 defeitos. E aí? O problema não é o defeito, é o que eu estou fazendo em relação ao defeito. Qual foi o maior desafio que você enfrentou na carreira? Então tem algumas coisas aí que fazem com que eu possa estar preparado ou pensar para estar mais preparado. Beleza? Terceira etapa é a aplicação de testes, que a princípio nós temos 4 tipos de testes. Testes de conhecimentos gerais, testes de conhecimentos específicos, testes práticos e testes psicológicos. Os 3 primeiros, né, podem ser aplicados por qualquer pessoa de qualquer formação. Teste de conhecimentos gerais, né, que envolva alguma coisa, sei lá, relacionada a atualidades, por exemplo, em relação ao que está acontecendo, por exemplo, na política, na economia. Teste de conhecimentos específicos pode ser relacionado à sua área de formação, certo? Testes práticos em relação a como você pode manusear determinado equipamento, máquina, software, não sei. O último tipo de teste, só a galera de psicologia que pode aplicar, certo? Porque testes psicológicos exigem uma bagagem teórica que profissionais, por exemplo, eu sou formado em administração e RH.
Eu não tenho bagagem teórica suficiente, nenhuma na verdade, para aplicar um teste psicológico, certo? Se tiver alguém que não seja psicólogo e está aplicando o teste psicológico, está errado, certo? Então, dos 4 tipos de testes que eu mencionei agora, apenas o teste psicológico é de responsabilidade e competência da galera de psicologia. Beleza? Quarta etapa, a princípio, seria dinâmicas. Né? Como falei para vocês, as dinâmicas nada mais são do que brincadeiras. E a brincadeira tem como finalidade analisar comportamento. Comportamento onde você pode ser analisado em relação ao trabalho em equipe, tomada de decisão, trabalho sob pressão, colaboração, comunicação, liderança, indecisão, tanta coisa boa e ruim que pode ser analisada naquele momento, porque se eu tenho uma análise curricular, venhamos e convenhamos, tem gente que infelizmente mente no currículo. Então onde é que eu posso tirar, digamos assim, a prova dos 9, ver se de fato aquele que está no currículo pertence à pessoa ou o que a pessoa fez? Eu posso ir numa entrevista, né, mas ainda assim tem gente que é tão bom que mente também na entrevista e convence, mas a dinâmica ou a brincadeira é uma forma mais natural de eu tentar, né, identificar características que o candidato talvez queira esconder. Então, na dinâmica ou numa dinâmica, nós tendemos a ser que nós somos, sem as nossas máscaras. Beleza? Então, pensem muito bem quando você for participar de uma dinâmica, que aquele momento ali é um momento de análise de comportamento. Nem que seja uma dinâmica de descontração, de relaxamento. Se estiver dentro de um processo seletivo, mente aberta, porque aquilo ali é para analisar comportamento. A última etapa nossa agora da seleção é o exame médico, que é o exame dentro do processo, que muitas vezes é um exame eliminatório, não estou falando do admissional. Por exemplo, concurso. Né? Dependendo do concurso, você precisa fazer um exame médico aí. Se você não passar, você está eliminado. Certo? Então, essas são, a princípio, nossas 5 etapas. Não quer dizer que a primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa. São etapas dos processos seletivos que eu estou conversando com você. Né? Tem empresas que têm todas essas etapas, tem empresas que às vezes tem uma e outra. Né? Basicamente, né, as que devem aparecer é análise curricular e entrevista. Certo? Mas fica a critério da empresa. Às vezes, antes dessas etapas que eu estou mencionando aqui para você, existe a análise do perfil do candidato nas redes sociais, certo? E aí eu peço com muita atenção e muito carinho de você, que você tome cuidado nas suas postagens, né? Tem gente que diz, mas Ricardo, essa situação é errada, o RH não pode olhar minhas redes sociais. Quem disse? Se está na rede, que é a internet, está na rede, eu posso verificar. Coloque seu nome no Google, veja o que aparece. Se não aparecer nada, você não tem uma crise existencial, por favor. Se aparecer alguma coisa, veja quais são as relações que são estabelecidas com o seu nome. São coisas boas ou coisas ruins? E aí? E aí você pode ter um pouco de noção. Pô, eu preciso cuidar um pouco mais das minhas redes sociais, ou não, tá tranquilo, eu estou cuidando, estou interagindo legal, estou postando coisas legais. Homofobia, preconceitos, agressões verbais. Então são situações que isso pode contar para um processo seletivo. Por exemplo, eu assisti uma palestra onde o cara estava falando sobre responsabilidade socioambiental, né, isso é um valor da empresa, e ele foi em determinado momento, foi fazer uma seleção, e essa seleção tinha 2 candidatos. Esses 2 candidatos eram bons. O que a empresa fez? Foi olhar o Facebook deles. Né? Olhando o Facebook deles, pode ter uma noção melhor de como eram os candidatos. E aí teve um candidato que tinha postagens preconceituosas, esse candidato estava interagindo de uma maneira até agressiva com as pessoas, e o outro candidato tinha uma postagens que dava a entender que ele participava dos movimentos de igualdade de direitos, o movimento LGBT. Então, se a empresa ela tem um perfil, tem alguns valores, ela vai escolher A ou B.
Então, nesse caso, ela escolheu o segundo candidato que tinha uma abertura maior ao respeito, né, das relações, né, o compartilhamento de bons valores. Então, pense bem, né, a utilização, né, das redes sociais, porque a empresa ela vai buscar o melhor perfil, certo? Isso é inevitável. Né? Como é que a empresa ela vai buscar o melhor perfil? A partir do momento que eu também tenha um papel-chave, né, nesse sentido, que eu colabore comigo mesmo. É até estranho falar isso, né? Como é que eu não vou colaborar comigo mesmo? Mas tem gente que não colabora consigo mesmo. Por incrível que pareça. Então, pense um pouquinho como você pode se ajudar, né? A imagem aí é bem diz, né? Um técnico do The Voice que escuta uma boa voz e quer virar, né? Mas essas pessoas que estão cantando, elas precisam se expressar, né? E até com o tempo o técnico vai vendo se não, essa pessoa não é muito boa, não, essa pessoa realmente é aquilo tudo que eu ouvi lá na audição. Então, para que você possa estar prestando atenção um pouco nisso aí. Beleza? Último assunto nosso, penúltimo assunto nosso é recolocação profissional. Né? Recolocação profissional, onde eu estou já na empresa, esse é o direcionamento, que eu estou na empresa e eu vou precisar sair porque a empresa me demitiu. Certo? O que a empresa pode fazer? Geralmente, empresas de grande porte, elas podem ajudar esses profissionais que estão saindo, certo? Especialmente se é um profissional que vale a pena, certo? Não é algo tão comum, como eu disse, geralmente é de grandes empresas que fazem, mas isso nada impede que uma pequena ou uma média empresa também possa fazer. Uma palavra em inglês, né, que é a tradução de sair, ou plus minus, certo? My English está enferrujado. Mas essa palavrinha, né, como está no primeiro parágrafo aí, ó, recolocação profissional, ou o outplacement, é uma atividade abrangente. Tem como objetivo estudar junto com os profissionais uma solução para a carreira, né, após a demissão da empresa. Isso leva em conta o quê? O que o mercado oferece, leve em conta a experiência do profissional e leve em conta o objetivo da pessoa. Então, muita gente, depois que passa um certo tempo na empresa, né, se acomoda. Como eu tinha falado anteriormente, não participa de evento, não socializa, não atualiza o currículo. E quando é demitido, não sabe fazer isso para poder se recolocar e até se recolocar mais rapidamente. Então, fazendo parte do trabalho, a ideia de preparar o currículo, ajudar o profissional a preparar o currículo, dar dicas de como fazer network, né, analisar o próprio comportamento para que o profissional que está sendo demitido possa ter uma autoanálise, né, das suas características, pontos fortes, pontos fracos, a famosa análise SWOT, que possa oferecer talvez contato com headhunters, né, para que esse momento de transição, de saída de uma empresa, né, possa ser, a tensão possa ser diminuída. A diminuição é um processo de perda que geralmente desestrutura quem está saindo. Então imagina, você está saindo agora da empresa. Tem empresa que lava as mãos. Tu está saindo, te vira. Te vira porque agora é contigo. Tem outras empresas que não. O que elas fazem? Beleza, tu está saindo, né? Infelizmente a gente está precisando demitir, mas você é um bom profissional. Então a gente vai te oferecer um pacote aí de instruções para que você possa se recolocar mais rapidamente. Esse é o intuito, é a essência do outplacement. Certo? Então, além de auxiliar na estratégia de marketing da pessoa que está saindo do executivo, também dá suporte para o equilíbrio emocional, né, à medida que fornece informações reais e valiosas. Então, a pessoa está saindo. Então, quando eu estou falando de recolocação profissional, né, é da pessoa que está saindo de uma empresa e a própria empresa ela pode contribuir para esse processo de recolocação profissional. Entende? Ajudando no currículo, fazendo uma análise SWOT, forças e fraquezas, dando dicas de como construir ou reconstruir o networking. Então, a gente precisa disso. Né? Empresas que têm uma boa percepção. Agora, obviamente, ela não vai fazer isso para qualquer tipo de profissional. Profissional que não tem comprometimento, que não leva seu trabalho a sério, não vai dar. Não vai dar. Certo? Então, a recolocação séria, ela só é pensada e praticada
Primeiro, para empresas que têm condições, né? Geralmente empresas de grande porte, mas, como eu tinha falado, mas pode ser também empresas de pequeno e médio porte. E também se o profissional for um profissional que valha a pena estar ajudando, porque senão não tem sentido. A empresa não vai recolocar profissionais que roubaram, que foram desleais, que cometeram algum desvio em relação ao código de ética que é estabelecido. Então, tenha consciência dessa possibilidade, você como candidato, você como um profissional, e você como um profissional de RH, um gestor também em outra área, você também pode dar essa força aí para o profissional. Tranquilidade, deu para entender? E finalizando, eu apresento aqui, começo a falar do processo de trainee e estágio, certo? Que é uma dúvida, uma necessidade de muita gente que faz curso técnico, curso superior, né, entender um pouco mais, né, dessas diferenças. Então, bora lá, certo? No estágio, né, para estagiar, a pessoa tem que estar na faculdade ou fazendo curso técnico, certo? E o trainee pode estar no fim do curso, né, de uma faculdade, né, certo? Se é especificamente da faculdade, ou de preferência com até 2 anos de conclusão. Particularmente, eu não tinha interesse né, na época que eu estava saindo, concluindo a administração, não me interessei no momento pelos treininhos, mas vale a pena, certo? Eu vou mostrar um pouquinho aí. Estágio é até 6 horas diárias, certo? Pelo máximo de 2 anos, pelo tempo máximo de 2 anos. Pode ser 4, 5 ou até 6 horas. Trainee é 8 horas, certo? Diárias na empresa. O estagiário recebe salário, tem férias, mas não recebe benefícios trabalhistas. O trainee, além do salário, recebe benefícios trabalhistas. É o profissional que recebe a remuneração. E entenda aí remuneração como salário, benefício e incentivo. São os 3 elementos que formam um trainee, uma remuneração, na verdade. E por fim, o estágio deve ter como objetivo complementar o aprendizado, né, da faculdade ou do curso técnico, com atividades práticas do dia a dia da profissão. O trainee, ele, por sua vez, já promove a passagem do estudante e do profissional por várias áreas. Então, né, em geral, o estudante ele passa por diversas áreas e, geralmente, ou a empresa escolhe uma área para ele atuar, ou ele escolhe uma área, certo? E o trainee, ele vai assumir um cargo de gestão. Certo? Eu me sinto também no dever, falando de processo seletivo, esclarecer um pouquinho também, né, dessa diferença aí, dessas possibilidades que um estágio e um processo de trainee pode oferecer para você, né, ao estágio da faculdade. Então não espere terminar um curso para poder buscar a experiência profissional, porque a gente está falando de diferenciais corporativos, né, e competitividade empresarial. Tudo relacionado à empresa. Mas eu não posso pensar em empresa se eu não pensar o profissional que está nela. Então tem gente, eu já tive colegas que só se preocuparam com a experiência profissional no final do curso. Isso é o maior erro que a gente pode fazer ao começar um curso. Porque a gente está perdendo tempo de aprendizado. Às vezes pode ser difícil no começo, mas à medida que a gente vai pegando aprendizado, vai passando pelos períodos, pelos semestres, pelos módulos, não sei qual é a forma de expressão na instituição onde você está agora, não onde você pretende estar, mas todo esse momento onde eu estou começando a estudar, eu posso ter experiência profissional, isso vai repercutir a curto, médio e longo prazo para a sua carreira. Então esses diferenciais e essa competitividade empresarial, ela só existe a partir do momento também que você entende qual é o seu papel para isso. Né? Seja no estágio, seja no trainee, existem infinitas possibilidades. Claro que vai depender de alguns setores, de alguns fatores, né? Economia, né? Do setor onde eu escolhi, mas eu preciso pensar que ao estudar eu posso já investir na prática, para que eu não fique só no conhecimento teórico, eu também tenha a prática. Beleza? Então, finaliza aqui o conteúdo. Eu vou dar algumas sugestões de leituras e de filmes para complementar tudo isso, até porque eu até me sinto até no dever, trabalhando o conteúdo para uma disciplina, também complementar esse estudo com livros e filmes. Então vamos nessa.
Deixo 4 sugestões de livros. Poder do Hábito é muito massa, porque mostra como nossos hábitos são construídos. A Sorte Segue a Coragem, de Mário Sérgio Cortella, é um livro muito massa. É um autor que particularmente eu gosto muito, certo? Ele fala sobre oportunidade, competências e tempos de vida. Você é a Sua Marca, Jussier Ramalho, se não me engano, ele é do Rio Grande do Norte, que mostra qual a importância da gente se trabalhar, né? Eu trabalho meu marketing pessoal para construir uma reputação, entende? Marketing pessoal é o conteúdo e a imagem. Quando eu trabalho os dois, né, a minha reputação pode ser construída e bem construída. E por fim, Roberto Chinachik, Os Segredos das Representações Poderosas, para que você possa se apresentar de uma maneira mais clara, mais objetiva, bem bacana também. Certo? Dicas de filmes, Beleza Oculta, Os Estagiários, se não me engano, tá na internet, no YouTube. Um Senhor Estagiário, então estava recentemente agora na Netflix. E Amor Sem Escalas, certo? Um Senhor Estagiário de 2017, bem legal, bem atual, tem tudo a ver com processos modernos de seleção. Amor Sem Escalas faz com que a gente possa entender também a importância da entrevista de demissão, certo? Os Estagiários, esse processo de transição, de recolocação na carreira. E Beleza Oculta, a questão do autoconhecimento para o enfrentamento de desafios. Então, no mais, senhoritas e senhores, todas as minhas aulas eu deixo uma frase do dia, é uma forma da gente refletir melhor. Então, deixo essa frase do dia aí que diz assim: a educação é a ponte entre a potencialidade e a realidade, certo? De Osho. Particularmente, eu tenho uma admiração grande pela educação, né, que a gente precisa investir na educação, porque ninguém tira isso da gente. Então, quando a gente investe em educação, a gente está conectando aquilo que é só potencial com aquilo que pode ser real. Quando a gente não investe em educação, né, aquilo que é uma potência não vira uma realidade. Não se transforma em poder, em ação, em criatividade, em inovação. Então, senhoritas e senhores, para terminar nossa conversa, invista em educação, porque ela pode transformar, né, o que é só potencial, né, em algo que é uma realidade e uma boa realidade. Certo? No mais, gratidão por você ter me ouvido, gratidão por você estar aqui, paz e bem, e até uma próxima videoaula. Até mais!